pessoal, então a gente retoma o segundo bloco com as perguntas, então, com o Sérgio Lessa. Vamos esperar ele entrar para começar a mandar os convites para ele e para a Patrícia. Voltamos, então. Sim, voltamos. Esse bate-papo incrível aí com o Sérgio. Agora aí uma rodada de perguntas para a gente conseguir debater mais, né? Sim. Deixa eu ver se aqui ele mandou uma mensagem. Será que ele conseguiu entrar? Mandei o convite para ele. Uhum. Pessoal que quiser fazer perguntas, né? A gente vai então anotar e transmitir para o professor Sérgio Lessa. Fiquem à vontade. Avisar um amigo dele também, né? Nosso grande amigo também, o Ivo, que está aí assistindo. Mandar um Sim. grande beijo para ele. Ó, o professor está entrando, então, novamente. A gente seguir, então, com nossa conversa, né, sobre os fundamentos ontológicos da classe operária no Brasil. Oba, chegamos. Toma sua água, deu uma descansada. Aí, ó. Então tá bom, estamos Falou prontos para a bastante, próxima. né? Foram muitas contribuições para a gente. Tava E a falando com gente a vai seguir Patrícia. agora com as perguntas, né? A gente recebeu uma pergunta aqui, Sérgio, que é sobre as classes transitórias no Brasil, né? Como elas podem auxiliar na luta operária, né? Para uma estratégia socialista. Eu não entendi o começo da pergunta. Tá. Eu acho que a Mari anotou melhor. É que eu lembro. Eu não consegui chegar a anotar a pergunta, Tá. gente. Não consegui. É Desculpa. assim, ó. No Brasil, o que as classes transitórias podem fazer para auxiliar a luta operária na estratégia socialista? Uhum. Eu acho que as classes transitórias que está pensando são as classes de transição que o Marx fala no 18 Brumário, né? São os assalariados não operários. Eu diria, olha, eu diria que muito pouco. Muito pouco. Primeiro, porque o problema decisivo, tanto quanto eu consigo entender, né, da classe operária brasileira, é que ela vive um processo duplo. Uma parte importante da produção industrial foi transferida para o Oriente, e uma outra parte saiu de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que eram centros operários de lutas mais importantes, com alguma organização, etc., e se esparramou pelo interior do país. Foi para Toledo, no Paraná, Turitânia, em Pernambuco, tá certo? E o resultado disso é que você tem uma descentralização dessa classe operária, que resulta, primeiro, num grau de exploração muito maior, mas que resulta também numa dificuldade de organização muito grande. Veja, as classes de transição pouco podem fazer nesse sentido, enquanto classes de transição, tá certo? O que pode acontecer é que os indivíduos que fazem parte da classe de transição podem, obviamente, produzir teoria revolucionária, podem pensar revolucionariamente o mundo, podem produzir, mas você percebe que daí não são as classes enquanto tais, tá certo? São os indivíduos, e aí independe um pouco da classe do indivíduo, né? Porque, claro que um cara burguês pode fazer uma teoria revolucionária, como um cara proletário pode fazer uma teoria burguesa, tá certo? Essa determinação de classe não é tão absoluta aí, né? Sempre o caso sempre que lembra Engels como é que era, né? Sempre o caso Sim, mais emblemático. Então, e veja Lula, tá certo? No caso de um traidor, um operário que vira traidor da própria classe, tá certo? Então, sim. agora,
ponto de vista individual, tem muita coisa para se fazer, né? Porque a gente vive uma crise do capital de tal dimensão, e a gente tem uma crise social de tal dimensão, que as pessoas revolucionárias nem conseguem ficar felizes pelo capitalismo, pelo fato do capitalismo estar entrando pelo cano. Quer dizer, veja, está tudo dando errado, a burguesia está enterrando a humanidade. Nunca os revolucionários tiveram tanta razão na história, nunca foi tão fácil defender a revolução, nunca a direita está tão desarmada do ponto de vista político, a burguesia sequer consegue reproduzir seus grandes líderes que teve no passado, nem isso consegue fazer mais. E em vez da gente estar feliz, dizendo, oba, 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 esse mundo burguês está caindo pelas tabelas, a gente entra em depressão, fica triste, vai para a droga. Veja, a crise é de tal ordem, né, que mesmo os revolucionários não conseguem entender, como os gringos dizem, o quadro maior, o que está acontecendo de fato, né? Então, eu diria que a situação é muito complicada, mas que a gente tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, né? Só para fazer um pouco de propaganda, né? A gente está precisando de muita ajuda no Veredas, esse agrupamento pequenininho que a gente né? Que a gente produz livros para vender pelo preço de custo, né? Os livros têm livros revolucionários, de vez em quando a gente comete equívocos no processo de seleção. Mas, enfim, fundamentalmente os livros são revolucionários, etc. Né? Bom, ele está precisando enormemente de ajuda. Tem coisa que não acaba mais, tem texto para traduzir que não acaba mais, tem livro para vender que não acaba mais, tem, né? Para distribuir que não acaba, nem vender, mas distribuir que não acaba mais. E a gente precisa de ajuda. Muitas outras coisas para serem feitas também, né? E criar coisas como Veredas, que publicar hoje em dia é muito fácil. Né? Criar organizações com Veredas é facílimo. Quem quiser, tiver interesse, entre em contato com a gente entrega o mapa da mina, é facílimo, tá certo? Então, eu acho que, do ponto de vista da produção de ideias, tem muita coisa para fazer. O problema é que a gente não tem luta de classe concreta para participar, né? Não adianta ir na rua para apoiar o PT, não tem o menor significado uma coisa dessa. Adianta ir para a rua contra o Bolsonaro para apoiar a Revolução Socialista, mas contra Bolsonaro pelo PT, não tem o menor sentido uma coisa dessa, né? Isso não vai mobilizar revolucionário algum. Então, na medida em que existe essa situação prática, concreta, a situação fica muito complicada. As pessoas, né, que não têm uma concepção política mais ampla, uma pessoa que não tem uma visão histórica mais ampla, concebe, tá certo, que não tem mais nada que fazer na vida, só consegue perceber o aqui, o imediato, o agora, né? E fica numa situação muito difícil, muito dura. Mas claro que tem muita coisa para se fazer, né? Tem muita, né? E do ponto de vista individual, então não se diga, do ponto de vista teórico, da propaganda política, né? De defender a teoria revolucionária, etc. Já tem muito para se fazer, né? É uma festa. Sim, e nós conversávamos outro dia com o Ivo e falávamos justamente disso, né? Da contribuição do coletivo Veredas, né? Do quanto é importante também esses espaços, porque isso que vocês fazem de vender a preço de custo, né? De ser algo de acesso facilitado, é muito importante, assim, né? A gente estava falando sobre isso porque a gente vê setores e editoras dentro da esquerda que, nossa, é impossível para alguém, para um assalariado, para um operário, comprar um livro num valor que né, tem... Fora a questão das produções, né, Sérgio? Que nem tu falaste. Exatamente. Às vezes passa alguma coisinha ou outra, mas são livros revolucionários, né? E às vezes tem ainda outros locais que a gente vê, assim, além dessa questão de absurdo do valor, também as produções deixam muito a desejar, né? É muito duvidosas, assim, né? Mas veja, mas isso é fácil da gente entender. Na medida em que você tem uma produção, né, nas grandes editoras que tem que ter lucro, significa que você tem que produzir o mais barato possível. Para produzir o mais barato possível, você vai ter o revisor que é pior, você vai ter o tradutor que é mais barato, e você tem que fazer rápido, não pode gastar muito tempo. Então, tudo isso significa que você vai fazer uma tradução, que as traduções são comprometedoras, tá certo? Que a revisão é uma revisão muito complicada, né? Então, de fato, a gente fazer mais desvinculado do mercado, garante para a gente a possibilidade de fazer com uma qualidade melhor as traduções, as produções todas, né? Sem dúvida. O que não quer dizer que no nosso campo também não tenha problemas, né? É tudo muito amador, ninguém é profissional, nem da diagramação, nem, né? Mas, de fato, as traduções que a gente faz são normalmente traduções de elevada qualidade, muito superiores às que tem no mercado. Muito, A gente até tem uma das questões que é sobre a esquerda, né?
sobre o quanto o lulismo, né, e os partidos podem ter contribuído para o apassivamento da classe trabalhadora. Veja, é um processo de determinação e de reflexão, tá certo? Na medida em que você tem, veja, uma parte da indústria nacional sendo transferida para a Ásia, e, portanto, e outra parte se esparramando pelo país, portanto, você tem esse processo, que a classe operária brasileira vai se esparramando, vai se desorganizando, etc. E você tem, né, a ampla negociação da aristocracia operária com o grande capital, que vai terminar no petismo e Lula chegando ao poder, etc., percebe que uma coisa vai reforçando a outra. Na medida em que a classe tem menos capacidade de combate, ela é obrigada a negociar mais. Na medida em que ela é obrigada a negociar mais, a estratégia reformista petista parece ser mais viável. Na medida em que você negocia e reforma, você desarma mais a classe operária. Na medida em que você desarma, percebe? Então, eu diria que uma coisa a outra, né? Se a gente tivesse tido um processo em que a classe operária se fortalecesse, a industrialização avançasse, a classe operária se industrializasse, se tivesse lutas proletárias mais sérias, seria o reformismo que ia ficar lá no refluxo, seria as teorias revolucionárias que iam ganhar espaço social. Então eu diria que tem essas duas coisas, tá certo? Agora, sem dúvida alguma, isto não cancela o fato de que, veja, a gente só pode ter a reestruturação produtiva no Brasil, posso falar assim, né? Todo mundo sabe o que é. Lembra? Esse processo da exploração proletária, com a entrada das novas de gestão da classe, da gestão da mão de obra, etc. A gente só pode ter porque os sindicatos apoiaram integralmente a entrada de tudo isso. Deixa eu contar para vocês algo que quando eu morava em São Paulo ainda, no comecinho da década de 80, eu fui dar um curso sobre socialismo, revolução proletária, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, né? O sindicato que era do Lula, tá certo? Quando eu estava dando numa sala este curso, exatamente na sala ao lado, era um auditório um pouco maior, tinha uns 80, 90 operários, tinha um diretor do sindicato dizendo para eles, olha, tá bom, vocês estão aqui porque vocês não querem permitir, não me lembro exatamente o que era, mas algo que a reestruturação produtiva entre. Tá certo, vamos pensar. Se a gente não deixa entrar nessa empresa, daqui a 5 ou 6 anos, essa empresa está perdendo a concorrência com as outras empresas. Qual vai ser o resultado? Todo mundo vai perder o emprego. Não é melhor a gente negociar agora? Só saem aqueles caras que são mais fáceis de arranjar outro emprego, recebe uma indenização grande. A gente aqui no sindicato dá um curso para esse pessoal para ajudar eles a se transformar em empresários, abrirem uma empresa, tá certo? E a partir daí a gente vai, percebe? Então, o próprio sindicato auxilia a burguesia a desmobilizar a classe operária para permitir a entrada das novas tecnologias, nova forma de... Isso foi absolutamente central, tá certo? Para que isso tudo acontecesse no Brasil desta forma. Então, veja, o fato de que você ter uma relação de determinação entre este processo de evolução da classe operária nesse sentido e o crescimento desse reformismo petista, da força sindical, etc., não cancela a responsabilidade histórica da traição que esses caras fizeram, tá certo? Uma coisa, olha, de fato, a teoria revolucionária hoje, nessas circunstâncias, necessariamente vai ser de agrupamentos pequenos e necessariamente não vai ter uma base de massa muito grande. Veja, quando a teoria revolucionária tiver uma base de massa grande, a gente está no período revolucionário, tá certo? Isso é uma das características do período revolucionário. Num período contra-revolucionário, ou entre períodos revolucionários, né, os revolucionários são minoria da minoria da minoria. Vocês lembram o Lamarck? Deixa eu dar uma olhada com vocês. O Lamarck falava de microextrato de pó de peido, tá certo? Veja, aí, extrato de pó de peido, até nada, tá certo? Mas você... nesses momentos que a gente acumula teoria, que você desenvolve quadros, que você tem tempo para estudar, então que você pode fazer uma teoria profunda, etc., que quando vem uma crise revolucionária, tudo isso frutifica. Então é nesses momentos que você tem que fazer a teoria, que você tem que intervir na teoria, que você tem que desenvolver a teoria, que você tem que formar quadros. Nesses momentos. Porque depois que a luta de classe esquenta, não dá mais tempo. Aí você tem que colher o que você plantou, mas você tem que plantar antes. Sim, é isso que, na verdade, está trazendo, né, Sérgio? A gente estava pensando, assim, sobre o como esses partidos que se dizem de esquerdas, né, o quanto eles, de certa forma não, né, tiveram uma grande influência nesse apassivamento, né, e também nesse, de certa forma, desse conformismo, né,
com a classe trabalhadora, né? E Claro, assim, sem falando... sem dúvida. sim. E não, a gente assim, muito assim Queres falar? Não, queres Manda falar? ver. Ah, tá. Não, eu tava só concluindo assim sobre isso. Na verdade, a gente queria que tu pudesse falar um pouquinho mais assim, fizesse para nós assim um pouco uma análise assim bem breve assim sobre bem essa questão do momento em que o capital se encontra, né? Essa crise em que a gente está vivendo. Se tu pudesse nos dar assim bem essa questão de características, desenvolvesse um pouco isso para nós, assim, dar essa questão também sanitária, né? Veja, veja, fazer uma análise do presente é sempre complicado. Porque como o presente é uma transição entre passado e futuro, tá certo? Então, só no futuro é que, de fato, o presente vai mostrar o que, de fato, ele é, tá certo? Sim. Hoje você tem potencialidades, possibilidades, mas quais delas, de fato, vão se transformar em realidade, Sim. depende do que vai acontecer. Mas, feita essa ressalva, veja, o que a gente vive hoje? Do ponto de vista econômico, a gente vive mundial, a gente vive uma situação muito curiosa. Se lembrar, em 2016, 2017, você tem a superprodução estava atingindo um nível tal, o endividamento dos países estava atingindo um nível tal, que estava todo mundo prevendo uma recessão econômica forte a partir de 2018, 2019. Ao longo de 2018, alguns setores industriais importantes, por exemplo, toda a produção de máquinas pesadas na Alemanha, metalúrgica na Alemanha, nos Estados Unidos, a recessão já estava começando, tá certo? O que vai acontecer é que este processo vai ser revertido quando chega a pandemia. Porque quando chega a pandemia, você cria uma nova bolha. Veja, o que era o complexo industrial militar, meio que se esgota. Você vê que a saída dos americanos lá do Afeganistão, do jeito que saíram, etc., é porque, de fato, esse processo de acumulação via complexo industrial militar continua, mas ele não tem mais a capacidade de arrastar a acumulação do capital em escala mundial. Mas com a pandemia surge o complexo médico hospitalar ganha essa característica. E o resultado disso é que você passa a ter imediatamente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, secundariamente no Brasil e em outros países, você passa a ter uma injeção gigantesca de capital na economia para tentar com que a economia não quebre. E nesse momento, como o complexo médico hospitalar começa a ter uma lucratividade altíssima, e outros setores, principalmente dos serviços, começam a ter uma lucratividade altíssima também, você tem uma criação de uma bolha, e aquela crise que estava anunciada naquele momento vai sendo postergada. Sim. Do ponto de vista econômico, a gente está vivendo possivelmente o início do ocaso desta bolha. Começam a dar os primeiros sinais, você vê instabilidade do sistema mundial, hoje teve uma queda das bolsas mundiais, etc. Mas a crise do Evergreen lá na China, que não é isolada, tem outras empresas articuladas, tá certo? Então, possivelmente, a gente está passando, tá certo, pelo pico dessa bolha e entrando no momento do seu ocaso, o que indica que a crise econômica deve se agravar internacionalmente, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, veja, o que a gente está tendo? A gente está tendo uma acumulação de riqueza, com uma concentração de riqueza como a gente nunca teve antes. Outro dia eu estava lendo um material que foi enviado para mim, eu posso enviar para vocês se vocês quiserem, que eu não me lembro exatamente dos dados, mas era algo assim, os 1,5% mais rico no Brasil, desde março de 1920 até 2 ou 3 meses atrás, se enriqueceram na escala de 345 milhões de reais por dia. Nossa. É um processo de inflação inimaginável, tá certo? Absolutamente inimaginável. Isso significa duas coisas. Primeiro, que as contradições sociais se agudizam barbaramente, mas do outro lado, você tem um desequilíbrio do capital gigantesco. Porque é um processo de acumulação que não é capaz de alavancar outro processo de acumulação, percebe? Você acumula, você não coloca no banco. Você colocando no banco, você acelera todo aquele processo que eu comentei com vocês agora há pouco. Bom, se você coloca no banco, significa que do outro lado o Estado tem que emprestar cada vez mais para o banco pegar esse seu dinheiro. Para o Estado emprestar cada vez mais, a dívida pública explode. Com isso, todos os títulos públicos da dívida externa americana, da dívida... Tá certo? Começa a ficar ameaçado. A hora que isso estourar, vem tudo abaixo.
Então, socialmente, veja, você tem, junto com essa situação econômica, você tem um agravamento da crise social em todas as dimensões. Veja, da saúde à educação, de escola de samba a time de futebol, a igreja católica, a candomblé, não tem nada que não esteja numa crise dos seus fundamentos, tá certo? O resultado disso é que indivíduos burgueses que nós somos, no sentido que somos criados dentro desse mundo burguês, tá certo? Indivíduos burgueses que nós somos, veja, a nossa razão de existir não existe mais. Porque a sociedade burguesa não garante a nós, burgueses, um destino burguês decente. A única coisa que a burguesia oferece para a gente é um planeta cada vez mais destruído, um futuro cada vez mais ameaçador, cada vez menos emprego, cada vez... E mais, quer dizer, uma situação em que, por uma série de fatores que outro dia a gente pode discutir, se vocês quiserem, discute agora também, mas enfim, tá certo? Que a gente vive um momento que a individualidade passou, nos últimos 30 ou 40 anos, por um processo de desenvolvimento muito acelerado. E essa individualidade, que tem potencialidades e capacidades que não tinha há 30 ou 40 anos atrás, encontra uma realidade social que impossibilita, muito mais do que há 30 ou 40 anos atrás, o seu próprio desenvolvimento. Veja, os indivíduos estão se suicidando. Hoje morre mais gente de suicídio no mundo do que por arma de fogo, crime e por guerra, somados. Isso nunca aconteceu assim na história da humanidade. Veja, os indivíduos estão se matando, eles não aguentam mais viver. Sim. Então, você percebe que a gente vive, do ponto de vista da totalidade e das partes do modo de produção capitalista, tudo desandando. Não tem nada, absolutamente nada que você possa dizer, não, mas isso está bom e significa que daqui a 10 anos vai estar melhor ainda do que está agora. Não tem nada, absolutamente nada. Então, a gente tem um momento em que o Messaros dizia isso, né? A gente já vive uma transição. A questão é transição para onde? Se a humanidade vai se destruir ou a gente vai para o comunismo, mas que isto que existe está acabando e que a gente já está transitando para alguma coisa que a gente ou vai nos destruir ou vai... Tá certo? É algo certo, como 2 e 2 são 4. Né? Sim. E a gente fica também pensando assim, dessa questão bem do contexto de pandemia, né, Sérgio? Do quanto o capital ele se reinventa, né? A gente tem aí a questão do trabalho do home office, né? E o quanto a gente vê uma ideia bem contrária, né, do que é na realidade, né? Que existe aquela ideia ilusória de que, nossa, eu tô no conforto da minha casa, eu tô conseguindo, né, trabalhar melhor e tal. Não, na verdade, todo o trabalho que tu tá desenvolvendo em casa, tu não recebe, tu não tá tendo o retorno nem da metade. Como a gente fala, tu tá recebendo para te poder trabalhar, né? Tu não, é uma ideia bem ilusória, porque, bom, tem locais que não tem nessa questão do pagamento do vale transporte, porque tu não te desloca, né? Das coisas mínimas, básicas do dia a dia que tu vai te utilizando na tua casa, né? Enfim, várias questões. Assim. Então, o quanto é perverso essa lógica, né? Como e acaba, a gente vê, é bem nítido assim, esse discurso de que, nossa, a gente sempre vê o lado bom da pandemia é que a gente tem essas possibilidades, né? Agora, você isso também. Típico das classes de transição. Um operário não pode jamais fazer uma coisa dessa. Sim. A fábrica não pode ser home office, tá certo? Um camponês não pode ser home office. Então você percebe que isso também é um setor da economia que necessariamente é um setor secundário. Se você não tiver a produção da mais-valia absoluta na indústria, na agricultura, nada disso vai acontecer. Então isso nem tá certo? Nem produz a riqueza, nem é o que sustenta a economia. Na verdade, é uma coisa, né, muito pequenininha, eu diria, muito secundária, importante para o setor da classe social. Parte, mas do ponto de vista da totalidade da humanidade, tá certo? Praticamente é muito pouco. Tem muito pouca importância. Muito pouca importância. Mas, claro, sem dúvida alguma, vai explorar em todos os lugares que for possível, né? Se puder explorar na sua casa, sem ele ter que financiar o seu local de trabalho, melhor ainda, claro. Melhor ainda. Desculpa, Sérgio, pode falar. Desculpa. Não, e você vê que com isso agora o Brasil vai ter que entrar numa modernização tecnológica fantástica, tá certo?
que a classe média vai adorar, tá certo? Que vai ser ótimo. A gente vai ter 5G, vai ser uma festa, entendeu? Se preparem, vai ver o quanto de exploração isso vai ter. Sim. Com certeza. Não, eu ia dizer, respondendo a questão que tu tinha deixado anterior, eu acho que se caminha para barbárie mesmo. Isso que é a avaliação mais realista, né? Se a gente olhar para a barbárie... Não tem um horizonte muito positivo, não. Claro, mas você percebe como a revolução é um salto de qualidade, o Lukács diria, é um salto ontológico, ela não se anuncia antes. A nova qualidade se anuncia antes, né? E a humanidade só vai para uma revolução quando a situação é insuportável, quando o nível de sofrimento é terrível, né? Nenhuma humanidade vai para uma revolução que é uma coisa profundamente violenta, incerta. Nenhuma humanidade vai para uma revolução se pode evitar a revolução. A revolução só vem quando não tem alternativa. Então, eu diria que isso é o mais realista, mas tem que levar em consideração que quando a revolução vem, ninguém espera. Nenhuma revolução surgiu, aconteceu, as pessoas esperando, né? É um trovão em céu azul, ninguém esperava e está no portão, né? Quem sabe, depois de amanhã a gente vai estar discutindo sobre isso. Viu o que aconteceu ontem? Mudou? Sim. Não deve ser assim, entendeu? Não deve ser assim. Só para dizer isso, a gente tem lá no site do Coletivo Veredas, a gente publica de 15 em 15 dias uma newsletter. Várias newsletters estão discutindo as coisas. Estou fascinada por elas. Várias, tá certo? Várias. Desde a crise contemporânea, a crise da individualidade, a tristeza que a gente está. Mas tem material interessante aí para quem quiser dar uma lida. Então mesmo. A gente está sempre, o Ivo também está sempre partilhando com a gente, né? Todo o material dali. Legal. É ótimo, fascinante. Ivo é uma gracinha, camaradão. Tá por aí, ó. Ele tá esperando. Tá, assistindo, a gente brinca com ele, ele fica nos convidando lá a visitar eles, assim, tu convida que daqui a pouco a gente tá batendo na tua porta aí, daí não dá pra fugir. Pô, seria uma delícia. Dentro disso, assim, a gente tem uma pergunta que é: o que seria necessário para retomar os princípios revolucionários mínimos? Veja, a primeira coisa é que tivesse uma crise revolucionária, né? Só uma crise revolucionária pode dar base social real para as ideias revolucionárias. Então, para a gente retomar, de fato, os princípios, e quais os princípios revolucionários, tá certo? Depende de uma crise revolucionária que mostre para a gente, olha, o futuro vai assim, portanto, os princípios, de fato, são esses. Hoje, os princípios porque a gente fala, olha, a partir do Marx e do Engels, que foi o último momento que a humanidade teve de fazer uma enorme síntese da sua história, produzir um patamar teórico novo, etc, etc. Veja, esse mundo é mais ou menos assim. E a realidade parece confirmar. Mas você percebe que certamente muitas coisas a gente vai estar errado. Porque quando o futuro... Isto tudo que a gente está vivendo, que é a morte da velharia, percebe? Impede a gente de perceber o que de fato a realidade é. Então, quando vier a crise revolucionária, aí sim a gente vai ter uma explosão teórica que vai dar base para a gente poder dizer, os princípios são esses. Mas você percebe que isso não é necessidade da gente acumular hoje para que, chegado o momento, a gente possa fazer isso. Porque em cima da ignorância, em cima do desconhecimento, a gente não vai ser capaz nunca de fazer nada que preste, certo? É impossível. Né? Coisa que a história do movimento revolucionário mostra é que quando você tem uma crise revolucionária, é absolutamente fundamental, mesmo que seja um pequeno grupo, mas de pessoas que têm uma elevada formação teórica, que sejam capazes de entender, analisar a realidade e, a partir daí, interferir na luta política. Né? Não tem nenhuma revolução que tenha negado isso que eu estou dizendo para vocês agora. Nenhuma. Sim. E nessa perspectiva, assim, de princípios revolucionários, tem uma questão assim que diz assim, o que então é necessário para romper com o metabolismo do capital? Bom, primeiro, veja, uma revolução não é alguma coisa que a gente organiza, tá certo? A revolução é um fenômeno social. O Engels tem uma frase linda que eu nunca mais achei, mas eu acho que está no Socialismo Utópico Científico, que ele diz, a revolução é como uma tempestade, a gente sabe que vem, mas a gente nunca sabe onde vai cair, aonde e quando vai cair o primeiro pingo. Ela acontece, ela é um fenômeno social.
Então, você tem um processo na reprodução da sociedade. Lembra que a totalidade é mais do que a soma das partes? Então, você tem um processo que faz com que em um determinado momento a totalidade mude de qualidade. Esta vida não é mais possível. E isso acontece, gente, quando você tem uma intensificação da luta de classe. Quando você tem os trabalhadores indo para a rua, começa o processo de quebra-quebra, começa, percebe? Então, se a gente não tiver um processo espontâneo que produza algo assim, quando eu estou dizendo espontâneo, eu estou dizendo que não é dirigido ou organizado por um partido. Eu não estou dizendo que ideias produzidas antes não podem ter um papel, claro que podem, tá certo? Mas que não é algo organizado, um partido organiza um golpe de Estado, toma o poder, não é isso, tá certo? Mas se você tiver algo assim, a revolução não acontece. Então, o que a gente precisa hoje é fundamental que tenha uma crise revolucionária dessa ordem. Mas se a gente tiver uma crise revolucionária dessa ordem, a gente vai ter um enorme problema. O nosso acúmulo teórico é muito débil. A gente não tem ainda, tá certo, uma quantidade de indivíduos, uma massa crítica capaz de pensar. Isso tudo pode se alterar muito rapidamente. Mas, de fato, a gente não tem hoje. Então, me parece que aí é onde está a questão estratégica da gente hoje. Sabe onde a gente deve centrar fogo? Essa é a questão fundamental. É a gente ser capaz de entender o mundo para produzir as ideias revolucionárias que podem, no caso de uma crise revolucionária, finalmente, né, vicejar. Isso é possível fazer. Isso, eu não entendo a minha letra. Eu fui escrevendo muito rápido. Mas deixa eu só aproveitar um pouco assim sobre isso que tu falou, Sérgio. Assim, pensando agora nessa questão das eleições, né? Que já tá toda praticamente está se trabalhando tudo com a ideia já certa do que vai acontecer pro ano que vem, né? Claro. E assim, pensando assim, como assim, a gente trocando assim, algumas ideias, assim, o quanto é bem preocupante como é vista uma única alternativa, né, Sérgio? De uma perspectiva da gente, a única perspectiva que a gente tem de poder de sair disso seria só apenas por um lado, né? Que é enfim, a candidatura do Lula, né? E o quanto é triste que a gente se acabe se resumindo só nisso, né? E a gente não possa fazer essa outra candidatura melhor do que o Lula. Ia ser a mesma coisa. O Lula não era um outro candidato quando foi candidato pela primeira vez? Não faria a menor diferença. Percebe? Veja, sim. Se fizesse alguma coisa, eles não deixariam ter eleição nunca. Eleição né? Eleição é quando a gente cede o direito de fazer a história. Quando você vota, você cede o direito de fazer a história porque você votou. Isso é que significa. Você percebe que, na verdade, enquanto a gente está esperando que alguma coisa venha da eleição, porque você percebe, de fato, a gente só tem uma única alternativa. Ou é a Revolução Proletária ou é nada. Não tem outra alternativa. Percebe? Então, mas ela nem é colocada, né? Isso que é a problemática, né? Que ela nem é colocada, ela nem é vista, né? Ela só vai ser vista, ela só vai ser colocada quando você tiver uma crise. Ela não vai ser anunciada antes. A gente pode fazer o que quiser, publicar os livros que quiser, não estou dizendo que não deve, tá certo? Mas isto não é organizar uma revolução. A revolução, ela vai acontecer, e quando ela acontecer, é uma loucura, né? Os contra-revolucionários, os revolucionários, saem desesperados atrás dela para tentar dar alguma direção, entendeu? Então, assim. Então, até chegar lá, olha, veja, primeiro ela era Lula contra FHC, tá bom, entra Lula, certo? Aí prendem o Lula, nunca teve corrupto maior na história, o que é verdade, esse cara roubou para Dedéu, tá certo? Prende-se o Lula. O mesmo Supremo, o Lula, a mando do capital solta o Lula e diz que todo o processo, tá certo, que ele nunca roubou, ele é o santinho, mas, tá certo? E mais, veja, isso tudo foi feito porque tinha uma disputa lá no passado entre o estamento político burocrático e o grande capital. Foi aí que o Lula caiu, porque o Lula ficou com o estamento burocrático. Veja, agora você tem uma aliança do grande capital com parte importante do estamento político burocrático e com o Lula para derrubar o Bolsonaro. Veja, isso é uma briga no interior do mesmo galinheiro, entendeu? Isso não faz diferença, nem muda, entendeu? Tá nem, né? O Lula teve há 2 dias atrás, 3 dias atrás, em
em Brasília, se reunindo com Sarney, Jader Barbalho, entendeu? Né, com a bandalheira, né, com os chefes da bandalheira, tá certo? Os capos de tuticap, não faz a menor diferença. Para os trabalhadores, isso só significa que a vida vai se tornar cada vez pior. Mais nada, né? Sim. Maluca, que a única coisa que quer é garantir a sua bolsa na universidade, um salário um pouquinho maior. Bom, aí, claro, o Lula faz diferença. Ele vai dar mais dinheiro para a universidade, a educação vai melhorar um pouquinho. Essa classe média, que só tem esse interesse, vai votar no Lula mesmo, né? Sim, e se pensar na universidade, né, o quanto são defensores, né, do lulismo, né, muitos intelectuais e que estão ali, né, vendo a única aposta, né, no PT. Claro, mas é fácil vocês entenderem por quê. Ó, quando eu estava fazendo meu doutorado, fazendo meu mestrado, isso foi em 88, mais ou menos. O meu orientador, que era o Chazin, que era top em CAP, CNPq, aquelas coisas, ele falou um dia para mim, Serginho, eu adoraria que o meu salário fosse de R$ 1.000. O salário dele naquela época, aos preços de hoje, seria ao redor de R$ 6.000, tá certo? O meu salário, hoje eu sou professor, enfim, top, tá certo? Eu só não tenho mais bolsa de produção. Veja, o meu salário líquido hoje é R$ 14.000. O PT comprou a universidade. O PT comprou a consciência dos universitários. Certo? Os professores universitários nunca apoiaram o PT tão convictamente que o salário deles mais do que duplicou. É isso que se trata, não é nenhum fenômeno ideológico difícil de entender. Percebe? É isso, o Lula. E as pessoas se venderam. É muito simples. Não? Depois aí o Ivo, vem o Lessa falar essas coisas, né? E vocês são polêmicos. E mais do que isso, o fato da gente falar dentro ainda legitima. Tá vendo como é democrático? Eles podem até falar, não. Claro. Nossa. Não, mas é muito bom, assim, eu e a Patrícia, a gente fala bastante, né, Lessa, tu coloca o dedo na ferida, né, vamos ser bem realistas sobre o que é que tá acontecendo, e eu acho que é bem isso, assim, né, e quando a gente traz essa questão das eleições, é no sentido de que a gente possa ver uma outra perspectiva de que, bom, e se a gente não ter, né? E se a gente dizer assim, não, a gente não quer, né? Como a gente estava discutindo, a gente não quer ninguém que nos represente, a gente quer nós mesmos tá nos representando. A gente não precisa que alguém faça por nós, a gente quer fazer, né? Claro. Eu acho que começa por isso, assim. E nos preocupa muito, assim, quando eu e a Patrícia a gente discute de quanto, às vezes, dentro não só dentro da universidade, mas outras pessoas, enfim, que também têm todo acesso, todo conhecimento, faz toda essa crítica, tem, né, noção disso tudo, enxerga só apenas essa questão do Lula, né? Não enxerga não trabalha numa outra ideia de derrubada mesmo do capital, de querer o capital fora, sabe? E aí isso vai nos deixando um pouco assim receosos e bem entristecidos, assim, na verdade, né? Mas veja, o que você está pedindo da realidade é que o sol nasça a oeste. Você está pedindo para que o intelectual orgânico da pequena burguesia, para ficar com Lênin, das classes de transição, são da propriedade privada. Veja, isso é mais do que um milagre. Olha, nem Jesus seria capaz de fazer uma coisa dessa. Percebe? Não tem como, tá certo? Veja, a universidade burguesa vai produzir ideias burguesas. E é isso, é bom que seja assim mesmo. As ideias revolucionárias têm que ser produzidas por fora da universidade burguesa. Quando estiver dentro, né, esse marxismo acadêmico revolucionário é que não é. Portanto, o marxismo, tá certo? Não tem muito futuro. A história mostra isso de uma forma tão clara, né? Então, eu diria que não fique exigindo da realidade o que a realidade não pode dar, porque isso é uma determinação de classe mesmo, para valer, né? Então, mesmo as pessoas que são críticas ao Lula, mas contra Bolsonaro, e aí vai embora. Sim. Porque as eleições pra gente, não tem nenhum significado. Porque vai ser
o capital, ele se reproduzindo sempre. O que nós temos que fazer é não perder tempo com a eleição e fazer o que é fundamental, entendeu? Estudar revolucionária, divulgar a teoria revolucionária, né? Sobre aquele negócio que você estava falando, né, da gente tomar a história em nossas mãos, tem um combate pequenininho lá no Veredas que chama Baixa Democracia, Viva a Comuna, que a ideia é essa. Sim. A ideia E nessa... Tem uma pergunta que vai bem nessa via da questão da democracia, né? Se o que a gente vive dentro do capitalismo, a gente pode julgar que é uma real democracia, ou se a gente vive numa ilusão democrática, né? Não, a gente vive na democracia real, democracia é isso. A democracia, veja, é a conquista que a humanidade teve com a destruição do feudalismo e entrada na sociedade burguesa madura. A democracia é aquele sistema político em que todo mundo tem o mesmo direito e, portanto, você é uma abstração frente ao Estado, porque claro que, tá certo, proletário e burguês não tem o mesmo direito na sociedade burguesa, mas democraticamente tem, cada um vale um voto, cada um, percebe? Então isso é democracia, é isso. O problema é que as pessoas confundem verdade com democracia. Essa é a questão. As pessoas falam, eu luto pela democracia, como querem dizer, eu luto pela liberdade. Não tem. Democracia é sinônimo de não liberdade, de iliberdade. É sinônimo do domínio do capital sobre a gente. Então a gente vive na mais autêntica democracia. A gente vive na cidadania mais plena. Não poderia ter outra mais plena do que essa. Bom, então para a gente se encaminhar, e aí, o que tu acha? Tu acredita que a nossa perspectiva revolucionária, ela desapareceu, ou tá aí, vai surgir, vai chegar? Que horizonte que tu vê para essa nova ordem? Eu não acredito em nada. Acreditar é uma questão de crença. Aí funciona, tá certo? Acreditar não vale. Né? Veja, eu acho que a gente vive um momento da história muito rico. Esse momento que parece que não tem alternativa para nada, que a gente está completamente batido, que o mundo vai se destruir, que tudo vai... Esse é o momento mais próximo da revolução que eu jamais vivi na minha vida. Veja, a gente acha que vai chegar num período revolucionário, a gente fazendo carnaval, segunda, terça, quarta e sexta de todas as semanas do mês, não vai ser assim. A humanidade tem um buraco para dar um salto fora dele, percebe? Então, eu digo para você que a gente vive um momento, para mim, dos mais apaixonantes que eu já vivi na minha vida. Todo dia eu vejo um buraco na rua e falo, ó, mas um buraco que a burguesia está se fazendo. As contradições estão aí, né? Então, de novo, se chama ser burguês, tendo que dirigir um mundo burguês hoje, deve ser um inferno, deve ser o pesadelo dos pesadelos. A gente vive um momento apaixonante lá da história. Eu tive, né, durante todo o ano de 2020, eu tive lá na Alemanha. Eu fui para lá para estudar alemão e tinha 1000 planos de viagem. Então, cheguei lá, começou a pandemia, só estudei alemão. Mas foi incrível estar lá, os caras, né, desesperados, em crise pessoal, falando, porra, bicho, no centro do império, o império desandar, é uma festa, entendeu? Sim. Então, sim, a gente estava já esperando para poder te chamar para cá, e aí a gente já estava sabendo que tu estava lá na Alemanha, estava fazendo uns trabalhos bem importantes. O Ivo já nos passou as informações, a gente estava já querendo... Certo. Mas eu diria assim, que a gente pode ficar animado, sabe? Eu acho que a gente pode ficar animado. Agora, nós temos que acumular para que, se chover, ter que brotar da nossa horta, entendeu? Nós temos que acumular. E tem muita coisa para fazer, muito trabalho para ser feito, mas isso também é a parte boa. Significa que a vida tem uma razão, que tem coisa para fazer, entendeu? Com certeza. Sim. Chegou uma pergunta aqui. Vai lá. Eu não consigo ler por causa do... Tá, deixa eu ver aqui. É o Marcos. Ele está perguntando assim, mas não tem uma diferença prática na democracia representativa liberal burguesa para o que seria uma democracia do poder popular? Veja, quem está falando... Não, veja, isso se alguém entendeu o que é o poder popular. Porque a democracia é o poder popular, tá certo? A ideia que o PCzão, né, que basicamente o PCB levantou, de uma democracia que fosse encarnação do poder popular, que classe é esse? Que classe é essa? Poder popular, poder do povo. O povo não é classe.
Ou você tem um poder proletário, portanto substitui o capital, ou então você tem uma democracia mais avançada, em que os trabalhadores, setores da burguesia progressista, da classe média progressista se juntam numa frente para fazer. É isso que o PCB pensa. Poder popular é isso. Você percebe que isto, por um lado, é de uma imprecisão completa, porque ninguém sabe o que é o poder popular. Qual é o conteúdo de classe disso? Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, possibilidade completa. Porque você não tem nenhuma alternativa ao grande capital que não seja a revolução proletária. Qualquer coisa no meio é uma impossibilidade completa. Então, eu diria que não tem nenhuma diferença entre a democracia representativa e a democracia do poder popular, a não ser uma. A democracia representativa é uma realidade concreta. A democracia do poder popular é um sonho absolutamente irrealizável. Eu acho que é isso. Bastante questões. Muitas. 2 horas aí de debate. Para ficar refletindo a partir disso, né? Muito. Eu agradeço muito aí, foi um prazer enorme. Quando eu puder, vocês precisarem, enfim, está certo à disposição de vocês aí, tranquilo. A gente que agradece. Nós vamos querer de novo, pode ter certeza disso. E agora que a gente tem o seu contato, esse espaço vai estar sempre aberto, Sérgio, para que tu possa vir aqui muitas outras vezes contribuir na construção desse espaço. A gente fica muito feliz, não faz ideia do quanto a gente almejava esse encontro, do quanto é especial para a gente te ter aqui. O Ivo sabe que a gente chorava no ouvido dele, o Ivo sabe. Mas dizer que para nós foi uma grande satisfação, tá? E a gente só tem a agradecer por tudo, pelo teu carinho, por tu ter tido esse contato com nós assim, bem rápido, né? A gente sabe que tem teus compromissos, que, né, da tua agenda corrida, mas, enfim, aceitou, esteve aqui, promoveu um debate riquíssimo e a gente só tem a agradecer. Sim, eu só pensava assim, ó, todo o teu trabalho com as traduções, né, com todo esse adensamento tão complexo, teórico que tu faz, né, eu ficava imaginando, nossa, né, que isso era muito inviável a gente ter hoje aqui, e a gente está muito, muito feliz mesmo com as contribuições, né, com a maneira como tu nos acolheu, assim. Que bom, mas, enfim, é minha obrigação, não faz nada mais que minha obrigação. Então tá bom, a gente agradece de novo. Desejem um bom final de quarta-feira, tá? E a gente espera aí para te trazer num próximo encontro aí, tá bom? Tá. Combinado, então. Agradeço. Então, vocês aí. Beijo. Obrigada também o pessoal que estava participando. Tchau. Tá certo, até mais, então. Obrigadão. Até mais.